Olá, muito boa tarde. Cumpre-se este domingo a quarta edição de um projeto do Papa Francisco para valorizar a Bíblia, o Domingo da Palavra, uma iniciativa que assinalamos neste programa no dia reservado ao comentário à liturgia do domingo. Contamos para isso hoje com a presença do Padre João Lourenço. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado, bom dia. Obrigado, Padre João, por estar connosco. E começamos por esta iniciativa do Papa, lançada em 2019. Está em causa a valorização, de facto, da Bíblia? Ora, então, muito boa tarde a todos os nossos telespectadores e aqueles que nos acompanham. Sim, de facto, esta iniciativa do Papa Francisco, lançada na segunda metade, creio que em setembro de 2019, e, portanto, que este ano tem a sua quarta execução, a sua quarta realização, e sempre projetada para o terceiro domingo do tempo comum, que é exatamente o próximo. É uma iniciativa mais das muitas que, a partir de meados do século XX, procuraram valorizar muito a centralidade da Escritura na vida da Igreja e na vida espiritual dos crentes. Vamos, talvez, quero principalmente destacar duas coisas. Durante muito tempo, a Sagrada Escritura foi um bocadinho objeto de disputa. Era um centro que era disputado por duas mentalidades ou por duas perspectivas religiosas. Uma que lhe dava muita centralidade, que era a perspectiva das igrejas reformadas, e um pouco a perspectiva da Igreja Católica, que fazia da Escritura uma realidade relativamente estável, parada. Estava ali, era aquela. Servia inclusivamente, na ordem social, que também é muito importante ter isto em conta, como uma espécie de pedra de tropeço e de arremesso. Porquê? Porque a Escritura, e aí a Igreja tinha alguma culpabilidade, era usada para argumentos de natureza científica, e a parte da sociedade civil, principalmente nos horizontes do mundo civil e nas ciências quantitativas e experimentais, não era aceita essa perspectiva. Portanto, andámos aí durante muito tempo a balançar, sem conferir à Escritura o lugar que ela deve ter e que ela sempre teve na tradição judaica, do Antigo Testamento, estou-me a referir, e também nas origens da tradição cristã. Ora, foi o Concílio Vaticano II que trouxe aqui uma alteração? Foi o Concílio Vaticano II que deu esta respiração nova, fez da Sagrada Escritura uma verdadeira parabólica, onde nós podemos encontrar os alicerces da nossa fé e não ir buscá-los fora, porque é de facto a partir da Palavra de Deus que a vida da Igreja e a vida dos crentes decorre. E, portanto, temos vários documentos notáveis, um dos mais notáveis de todo o Concílio, porventura não tem sido sempre destacado assim, mas que é a chamada Constituição Dogmática Dei Verbum, um texto relativamente sumário, nada polémico, despindo a doutrina e a mensagem sobre a Sagrada Escritura das questões científicas e procurando situá-la como palavra inspirada de Deus para inspirar os crentes e motivá-los na sua dinâmica de vida cristã. A esse fogo, que já vinha desde o Papa Pio XII, com uma encíclica notável chamada Divina Flante Spiritu, que também abriu horizontes e convidou os teólogos e os exegetas a desligarem-se das questões meramente científicas ou quantitativas para recentrarem naquilo que a Sagrada Escritura devia de ser. Mas dizia eu, na sequência dessa Constituição Dei Verbum, a Palavra de Deus, foi depois publicado também um texto notável, porventura menos conhecido, que não é propriamente um texto do magistério canónico, mas é um texto magisterial no sentido das orientações, que é um texto chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja, em 1994, incluindo a aprovação do Papa João Paulo II. É um texto da Comissão Pontifícia Bíblica e é um texto notável porque avalia as múltiplas metodologias, mas são muitas, e as múltiplas interpretações que à volta da Sagrada Escritura se tem
construído, desde aquelas que são de desconstrução da Escritura até aquelas que são o refazer da Escritura no seu devido lugar. Para as considerar todas ou para propor uma interpretação e uma forma de abordagem? Não tem propriamente. O texto é muito bonito porque apresenta essas múltiplas interpretações, a existencialista, a materialista, a teologia da libertação, etc. E depois também as teologias, as hermenêuticas tradicionais da história das formas, da história da tradição, etc., etc. Apresenta isso tudo e depois, no fim, chama a atenção para o contributo que cada uma dá dentro da sua respectiva perspectiva, valorizando naturalmente aquela que é a perspectiva da Igreja. A esse texto, depois seguiu-se também um texto muito bonito, em 2004, se a memória não me traiçoa, que é as Sagradas Escrituras cristãs, melhor dizendo, as Sagradas Escrituras judaicas na Escritura cristã. Que também é um texto mostrando os contributos, e isso são assinaláveis, porque muitas vezes nós desconhecemos isso. É por isso que no comentário que aqui fazemos, sempre abordamos tão bem, com alguma relevância, a perspectiva veterotestamentária que enquadra os textos do Novo Testamento. Ora, esse texto exatamente chama a atenção do contributo da Bíblia judaica e hebraica na tradição cristã. E esse é um percurso que depois vai confluir para uma reunião no Vaticano, um Sínodo dos Bispos, precisamente sobre... Em 2008. Era exatamente aí que eu queria chegar. Em 2008 houve então um Sínodo dos Bispos sobre a Palavra de Deus. E daí resultou um documento também notável do Papa Bento XVI, Papa na altura, que deu o nome de Verbum Domini, a Palavra do Senhor. Então esse texto é precioso, porque faz um bocadinho a síntese. É verdade que é um texto precioso, um bocadinho focado a partir do Evangelho de São João, que é uma perspectiva onde os teólogos vão desabocar, ou vão desembocar, isto é, os teólogos normalmente gostam de ir ao Evangelho de São João, que não é o único Evangelho. É preciso também terem atenção que as 4 formas, as 4 faces, os 4 rostos que os Evangelhos apresentam de Jesus são todos complementares. Não há nenhum que traga a verdade absoluta, porque se assim fosse, a Igreja não teria gastado o seu tempo, as suas energias e a sua história a defini-los como textos canónicos e dizia este é que é e os outros não são. Mas não é assim. O Papa fez esse texto, que é o apanhado das reflexões e das sensibilidades do Sínodo e publicou, e que é também um texto notável. Só para concluir, desculpa, Paulo, Sim. Celebrar o domingo, o dia da Palavra de Deus, é um bocadinho também ter presente esta memória histórica. E é saber trazer até hoje essa dinâmica e, ao mesmo tempo, essa novidade, esse refreshment, ou seja, este refrescar as mentalidades, quer dentro, quer fora da Igreja, acerca daquilo que deve ser a Palavra de Deus, aquilo que deve ser a Sagrada Escritura. E esse propósito do Papa Francisco, ao desafiar toda a Igreja a centrar... Exatamente. Este é o grande desafio que celebramos. Este ano o Papa deu-lhe como mote um texto da primeira carta de São João. Não podemos, nós anunciamos aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que podemos, o testemunho que damos é aquele mesmo que recebemos, e coloca isto sobre uma dinâmica que também é muito bonita, que é a dinâmica do caminhar, do seguir Jesus, a partir do texto de São Lucas, os discípulos de Emaús. Acho que temos aqui um conjunto de motivações muito ricas e muito enriquecedoras. Elas são ricas em si, só devem ser enriquecedoras para os cristãos, se de facto a centralidade da Palavra de Deus for valorizada nas nossas comunidades, a começar pela própria comunidade essencial, que é a vida das famílias e a vida espiritual de cada um. E é precisamente também por causa dessa valorização crescente e que se foi acentuando em torno da Palavra de Deus, que em cada sexta-feira analisamos textos aqui neste programa, e vamos fazê-lo também hoje, olhando os textos que são lidos nas missas deste domingo. Antes de analisar o Evangelho, vamos escutar esse texto. Quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum,
terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Mas, João Lourenço, este é um texto que remete para esse início de um projeto público de Jesus? Este é, de facto, um texto marcante. E marcante por vários conteúdos que o texto tem. Primeiro, é o texto que anuncia o que se faz eco, se faz testemunho do ministério público de Jesus. Eu diria a entrada de Jesus em cena no seu tempo. E uma cena que é, diria, marcada, primeiro, pelo contexto do Antigo Testamento. Veremos isso se ainda tivermos tempo na primeira leitura, mas há aqui um dado sempre determinante. O anúncio público de Jesus não é uma realidade caída do céu. Embora a palavra, e o Antigo Testamento diga que a palavra vem para fecundar a terra, o anúncio de Jesus não é uma realidade caída do céu, é uma realidade contextualizada dentro da história da salvação. E essa contextualização é feita a partir de uma parte, de um oráculo do profeta Isaías, que está aqui tomado no texto, não é? E que é apresentada como uma espécie de luz para uma população ou para uma região, porque não se fala de uma, fala-se de várias regiões. Uma coisa é Galileia, outra é a zona marítima, outra são os espaços ambientais, não era tudo o mesmo. Todo caso, todas estas regiões têm um traço. Elas estavam, uma parte das suas populações, uma parte significativa das populações destas regiões eram pagãos, ou então eram pessoas marcadas já por uma espécie que hoje diríamos de pragmatismo comercial e económico, que não valorizavam grandemente a vivência da tradição e da mensagem do Antigo Testamento. Este é o primeiro momento. Portanto, temos o anúncio, está contextualizado no quadro da história da salvação. E geograficamente também, não é? E geograficamente, muito importante, o que acabei de dizer, a região da Galileia, zonas que eram as tribos de Zabulão e Neftali, era o território de duas pequenas regiões, território tribal, junto ao mar da Galileia, que eram terras muito, muito paganizadas. Porquê? Por causa do comércio abundantíssimo que girava naquelas zonas, vindo do interior da Síria e do interior da Mesopotâmia para o Mediterrâneo. E, portanto, havia ali uma mudança. É ali que depois o próprio Mateus... É muito interessante, porque Mateus, ao descrever esta estadia, este percurso de Jesus na Galileia, o faz com muita propriedade, porque ele é um homem da Galileia. Ele está metido neste ambiente de comércio. Ele é cobrador de impostos, das taxas comerciais, daquilo que hoje chamaríamos as taxas aduaneiras, não é? E, portanto, ele conhece bem quer as populações, quer a região, quer as temáticas da vida, como se vivia e da mensagem que Jesus propõe. Por isso, a primeira mensagem é do arrependimento? A mensagem é arrependimento. Eu hoje acho que é uma palavra de pouco conteúdo. Sim.
mudança de paradigma de vida. Mudança de paradigma de vida. O que se propõe é que, de facto, haja um regresso, e este regresso agora é anunciado com tonalidades novas. Por isso é que Mateus é um daqueles que melhor destaca, que Jesus falava com uma novidade que encantava. Não era como a tradição antiga, morta e parada, remetida para as interpretações dos rabinos. Não, é uma palavra de vida, é uma palavra que vem de encontro às necessidades e às problemáticas vivenciais. E termina o Evangelho com uma coisa que também me parece muito interessante, é o chamamento e o seguimento. São duas coisas marcantes. O que é o chamamento? É o deixar-se interrogar, é o deixar-se motivar, é tal proposta de mudança de sentido, procura de novo sentido. E o seguir é aquilo que define a identidade cristã. Nós hoje temos uma concepção, porventura, muita gente, uma concepção de fé que é muito teórica e é muito abstrata. Nas primeiras comunidades e nas palavras do Evangelho, continuamente, creio que aqui, neste texto, Mateus utiliza mais que uma vez a própria palavra, é seguir. O seguir Jesus, tomando os valores que ele toma, as inquietações que ele tem, as aproximações que ele faz às pessoas carentes, necessitadas, ou seja, é uma atitude de retomar da nossa vida aquele itinerário que o próprio Jesus seguiu. E esta é, naturalmente, a grande mensagem que nos é proposta. Ou seja, vamos escutar ao longo deste ano, nos tempos comuns, o Evangelho de Mateus, e o Evangelho de Mateus é exatamente uma proposta de seguimento. Avançamos para o comentário à primeira e à segunda leitura, necessariamente mais breve, pelo tempo disponível que temos. A primeira leitura do profeta Isaías anuncia essa profecia que depois se cumpre no Evangelho ao povo que andava nas trevas, que viu essa grande luz. Exatamente. Será difícil encontrar na relação das leituras dominicais uma proximidade tão grande entre a primeira e a segunda leitura. Esta é exatamente uma proximidade intrínseca. A liturgia... Fala-se nas mesmas terras, fala-se nas mesmas terras, fala-se no sentido do anúncio, e também a mensagem de Isaías, como de Jesus, é o convite a estas populações. Eu estou convencido que o que o profeta quer tocar são as populações judaicas a viver aí, porque se sentiam de alguma forma ofuscadas pela realidade social e económica e ambiental destas terras. E, portanto, ele quer interpelar também para uma mudança, mas num sentido de criar uma esperança. Estas populações não podem viver amarguradas pela situação. Elas devem ser fortalecidas pela esperança que colocam na vinda do Messias. Em Jesus, ou em Mateus, se quisermos, essa esperança acaba por ser concretizada. Ou seja, aqui está aquele que vem trazer a esperança a estas terras. É por isso que o ministério de Jesus começa exatamente pela Galileia. Não é por isso, mas é analisando, interpretando este início do ministério de Jesus. Passa pela Galileia porque exatamente é o espaço geográfico e social, habitacional, populacional, daqueles que mais carecem desta nova luz, desta nova esperança. Passamos à segunda leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Porque essa necessidade de, logo nos primeiros anos do cristianismo, existir esse apelo que não haja divisões entre vós? Ora, esta necessidade eu creio que é um bocadinho, diríamos, necessária em todo o tempo. Como é que a justificamos aqui? De acordo com o que sabemos, em Corinto, pouco tempo depois de Paulo ter estado aí, chega este missionário, vamos dizer, chamado Apolo, que é um homem parece ter grande sabedoria, grande habilidade, grande capacidade de convencimento, e começa a anunciar aquilo que era muito próprio nas origens cristãs. Era uma vivência cristã diversa daquela que Paulo tinha afirmado. Uma vivência cristã que não era provavelmente tão centrada no mistério pascal como Paulo acentua a sua. Portanto, é um pouco para combater esta tendência
da eloquência de Paulo e provavelmente o querer ligar a fé cristã a uma espécie de teoria, uma espécie de mentalidade, uma espécie de ideologia bem construída, que Paulo reage um bocadinho desta forma. Portanto, chamando a atenção para a necessidade da comunidade se manter unida e manter-se um pouco unida a partir da mensagem que ele anuncia, porque foi isso que ele assumiu como um ministério que Deus lhe confiou. E esse é um apelo que também se repete por estes dias, está a decorrer o oitavaário de oração exatamente, dos cristãos. Começa hoje. Sim. Começa hoje o oitavaário da Unidade dos Cristãos, sim, até ao dia 25, e portanto também creio que vem muito enquadrado até aqui neste texto. Porque muitas vezes, ainda hoje, infelizmente, aquilo que divide muito várias igrejas são questões mais de natureza... Ser deste ou ser daquele. Linguística e de pertença, e não própria... de pertença temporal e não de pertença referencial, de projeto, de fundamento, não é? E isso aí eu acho que todas têm de fazer um bocadinho de caminhada, até inclusivamente a nossa própria experiência de fé católica, que ainda muitas vezes está vinculada a formas de vivência e de construção que têm uma marca circunstancial no Império da Antiguidade e não na realidade vivencial de Jesus Cristo. Mensagens que decorrem destas leituras, propostas para o Domingo da Palavra, que se assinala precisamente neste próximo domingo, que agradeço ao Padre João Lourenço ter estado obrigado, aqui. Obrigado, prazer é meu. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco. Tudo bom. Antes de terminar, recordo que pode rever este e todos os programas que partilhamos consigo, seja aqui na RTP2, como também na Antena 1, em agência.eclesia.pt, onde encontra também notícias sobre a atualidade. Desejo-lhe uma boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.